início do século XX, em meio à poeira de laboratórios antigos, uma questão ousada ecoava pelos corredores da ciência. Seria a alma algo que pudéssemos medir? Imagine a cena. Cientistas de jaleco, sob a luz fraca de lâmpadas incandescentes, observando com o fôlego suspenso. No centro de tudo, uma balança de precisão inigualável, projetada para uma única e extraordinária tarefa. Em 1907, o Dr. Duncan McDougall, um médico de Massachusetts, conduziu uma série de experimentos que entrariam para a história, não tanto pela ciência, mas pela audácia de sua premissa. Ele acreditava que, se a alma fosse matéria, ela deveria ter peso. E se tivesse peso, ele poderia medi-lo no exato momento da morte. McDougall posicionou 6 pacientes em estado terminal em camas especialmente equipadas sobre balanças industriais de alta sensibilidade. O ambiente era de silêncio e expectativa. As horas se arrastavam. A equipe médica monitorava os sinais vitais, enquanto McDougall e seus assistentes calibravam e recalibravam os instrumentos, lutando contra as variáveis, a evaporação do suor, a perda de ar dos pulmões. Cada detalhe era crucial. Então, o momento chegou. No instante em que o primeiro paciente deu seu último suspiro, algo inacreditável aconteceu. Os ponteiros da balança tremeram e, em seguida, registraram uma queda súbita e inexplicável de peso. A perda? 21 gramas, uma fração de uma onça. Seria este o peso da alma humana? A notícia se espalhou como fogo, capturando a imaginação do público e da mídia. A alma tem peso, estampavam as manchetes. Para muitos, era a prova científica que a espiritualidade tanto ansiava. McDougall se tornou uma celebridade instantânea, um homem que ousou pesar o imponderável. Mas a comunidade científica permaneceu cética. E com razão. Os resultados de McDougall eram, na melhor das hipóteses, inconsistentes. Dos 6 pacientes, apenas um apresentou a famosa perda de 21 gramas. Outros não mostraram nenhuma mudança de peso, enquanto alguns até ganharam peso momentaneamente antes de perdê-lo. Além disso, as condições do experimento eram precárias. As balanças da época não eram confiáveis, e o tamanho da amostra era ridiculamente pequeno. McDougall tentou replicar seu experimento com cães, mas não encontrou nenhuma perda de peso no momento da morte, o que, segundo ele, confirmava a crença de que os animais não possuíam almas. Essa conclusão apenas adicionou mais combustível às críticas, que acusavam seu trabalho de ser influenciado por um viés de confirmação e crenças religiosas pré-existentes. Apesar da forte refutação científica, a ideia dos 21 gramas se recusou a morrer. Ela se infiltrou na cultura popular, inspirando livros, músicas e até mesmo um aclamado filme. Por quê? Porque ela toca em uma de nossas perguntas mais profundas. Existe algo além da vida física? A história de McDougall nos oferece um vislumbre, uma possibilidade, mesmo que falha, de que a resposta seja sim. Mas a busca pela energia da vida não parou aí. Décadas depois, do outro lado do mundo, em plena Guerra Fria, a União Soviética se tornou um improvável centro de pesquisas paranormais. Longe dos olhos do Ocidente, cientistas soviéticos exploravam os limites da consciência humana com uma abordagem totalmente diferente. Em vez de balanças, eles usaram a tecnologia do eletroencefalograma, ou EEG, para mapear a atividade elétrica do cérebro. Eles registraram padrões de ondas cerebrais em estados alterados de consciência, como meditação profunda e hipnose, buscando um sinal, uma frequência que pudesse corresponder à própria consciência. Em vez de balanças, eles usaram a tecnologia do eletroencefalograma, ou EEG, para mapear a atividade elétrica do cérebro. Eles registraram padrões de ondas cerebrais em estados alterados de consciência, como meditação profunda e hipnose, buscando um sinal, uma frequência que pudesse corresponder à própria consciência. Paralelamente a isso, outra descoberta fascinante estava tomando forma. A fotografia Kirlian. Desenvolvida pelo casal Semyon e Valentina Kirlian, essa técnica envolvia colocar um objeto em uma placa fotográfica e aplicar um campo elétrico de alta voltagem. O resultado eram imagens impressionantes de um halo de luz colorida, uma espécie de aura energética, emanando de tudo.
desde folhas de árvores até as pontas dos dedos humanos. Para muitos, a fotografia Kirlian era a prova visual da força vital, ou aura, que os místicos descreviam há séculos. Eles mostravam como a aura de uma pessoa mudava de acordo com seu estado emocional, brilhante e ampla quando feliz, fraca e contraída quando doente ou triste. Uma famosa experiência, conhecida como o efeito da folha fantasma, mostrava a aura completa de uma folha, mesmo depois de um pedaço dela ter sido cortado. Seria a memória energética um projeto etéreo do que um dia esteve ali? A ciência convencional, no entanto, tinha uma explicação mais pé no chão. O fenômeno Kirlian, argumentavam os físicos, era simplesmente o efeito corona, uma descarga elétrica causada pela ionização do gás ao redor do objeto, um processo natural influenciado pela umidade. A umidade na pele, que varia com as emoções, explicaria as mudanças na aura. E a folha fantasma? Provavelmente resíduos de umidade deixados na placa antes de a folha ser cortada. Ainda assim, a beleza e o mistério dessas imagens continuam a nos fascinar. Elas nos forçam a questionar a natureza da realidade. O que é a consciência? É apenas um subproduto de reações químicas no cérebro, um complexo software rodando em um hardware biológico? Ou é algo mais? Uma energia fundamental, uma onda de informação que existe independentemente do corpo físico? Visualizações modernas da física quântica nos mostram um universo onde tudo é vibração e energia. Partículas de luz, ondas quânticas flutuando no vazio, formando a tapeçaria da existência. Talvez a consciência não seja algo que temos, mas algo que somos. Uma parte integrante do próprio cosmos, temporariamente ancorada em um corpo físico para experimentar a realidade. Desde os 21 gramas de McDougall até as auras de Kirlian e os mapeamentos cerebrais soviéticos, a ciência tem flertado com a alma, quase a tocando, mas nunca conseguindo capturá-la em suas redes. Cada experimento, embora falho ou inconclusivo, nos deixou um legado de assombro e uma pergunta persistente. Talvez o erro não estivesse nos experimentos, mas na ferramenta. Talvez tentar medir a alma com os instrumentos do mundo físico seja como tentar capturar o vento com uma peneira. A ciência nos ensina o como do universo, mas a espiritualidade e a filosofia buscam o porquê. E talvez, em algum lugar na interseção desses dois mundos, esteja a resposta. No final, a busca pela prova científica da alma pode ser um caminho sem destino. Mas a jornada em si é o que importa. Ela nos obriga a olhar para dentro, a contemplar o mistério de nossa própria existência. A imagem final permanece. Uma silhueta de luz, nossa essência, se libertando do invólucro físico e ascendendo em direção a um feixe dourado, retornando à fonte de toda a luz. Uma metáfora poderosa, quer você a veja como um fato científico ou como um ato de fé. O que você acha? A ciência um dia conseguirá provar ou refutar a existência da alma? Deixe sua opinião nos comentários. A conversa sobre os maiores mistérios da vida é o que nos mantém curiosos e humanos. Obrigado por assistir e por embarcar nesta jornada conosco. Se você gostou deste mergulho no misterioso e no desconhecido, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!